que me inspirou a vir aqui foi contar para você uma coisa que me acontecia muito quando eu morei em Paris há 30 anos atrás. Eu fui trabalhar na casa de duas crianças, um casal, para fazer babysitter. A babysitter, na época, tudo bem. Meus afazeres era buscar as crianças na escola, que elas estudavam aquele período francês, que de segunda a sexta, exceto quarta, fica na escola até 3:30 da tarde, inclusive almoço, então eu ia buscá-las 3:30 e ficava com elas até os pais chegarem, lá pelas 7 da noite. E na quarta-feira eles tinham um dia de folga da escola, mas aí era o dia de todas as atividades extras. Então eu levava no balé, eu ajudava a fazer lição e eu ficava com elas praticamente o dia todo. Mas nessas atividades, levava de metrô, voltava, servia almoço, blá blá blá. Legal, tá tudo certo. E aí eu ganhava por hora, certo? Tava tudo combinado com os pais. E ok, pra mim foi uma beleza. Eu arrumei esse trabalho lá, não fazia nem 3 dias que eu estava em Paris, né? Por uma indicação de um primo que estava lá, que tinha uma amiga deixando essa família e estava indo cuidar de 5 crianças em outra família. Bom, resumindo, o que eu queria contar para vocês é que eu lá estava naquela economia. Estudante, já era formada no Brasil, mas lá estava fazendo um curso na universidade, um curso de extensão. Tinha que alugar apartamento ou quarto, né? Enfim, comer tal e ainda tentar guardar o dinheiro para viajar, porque eu queria viajar pela Europa. Conhecia só a Espanha e Portugal naquele momento, então eu queria fazer outras viagens também. É. E aí, o que acontece? Eu ficava com uma vontade de comer, me dava aquele buraco no estômago, porque eu deixava para assim comer fora uma coisa excepcional ou uma saída, ou fazer em casa qualquer coisa. Mas como às vezes eu ficava tempos muito fora, não voltava em casa, que era no banlieue, né? Então dava aquela coisa. E aí eu me lembrava quando eu entrava naquela livraria, o Shakespeare Co., de ter pego o livro do Hemingway, que aliás frequentava, era frequentadora assídua dessa livraria ali na Sena, ali perto da Notre Dame, do outro lado. E um capítulo que é muito interessante, que dizia que quando ele foi morar em Paris, e ele percebeu que as pessoas não queriam ler os trabalhos dele de jornalista, lá nos Estados Unidos ele não estava conseguindo vender, e que ele tinha uma fome danada. Então, como Paris, todo lugar que você vai, é um cheiro de pão, é um cheiro de croissant, é um cheiro de chocolate, é um cheiro de cremes, de bombas cremosas, de recheios, de crepe, de molhos. Então você vai andando pelas ruas de Paris e você que tá com fome, tá querendo comer só assim, meio que pular uma refeição para economizar, aquilo é quase uma tortura. E eu com essas crianças, eu levava elas no parque perto da escola e brincavam, elas já tinham almoçado, já tinham tomado um lanchinho e tudo bem. Só que na hora de eu voltar pela rua até o apartamento delas para dar banho, tararararã, elas iam parando e aquele cheiro saindo dos pãezinhos e saindo aqueles doces, aqueles brioches, aqueles chocolates. E aí a menorzinha, a Claire, olhava para mim com aquela carinha e falava: Marcia, je veux un petit chocolat. E aí eu tava ali, né, com aquela vontade, sem almoçar, de vez em quando com um café da manhã. E aí eu falava, não, mas você vai precisar comer em casa, vou te servir um lanche, a sua mãe falou. Mas tinha hora que aquela carinha e aquele cheiro, aquilo tudo. Aí eu entrava naquela confeitaria e pedia um petit chocolat para ela, para a irmã, para Carrine e para mim, lógico. Então, conclusão. Quando a mãe chegava, a primeira vez ela me reembolsou. Depois falou para eu não fazer mais isso. A segunda vez, contrariada, ela me reembolsou. Mas ela falou: olha, não vou mais. Se você resolver dar,
por sua conta. A terceira vez eu comecei a trabalhar praticamente pagando os doces para mim e para os meninos, o que eu recebia cobria praticamente naquelas horas, né? Porque eram poucas horas. Aquela gula, aquela vontade, né? E aí, voltando a Hemingway, ele dizia assim: o único jeito mesmo dele se safar era entrando no Jardim de Luxemburgo, lá em Saint-Germain. Porque aí lá não tinha como entrar com comida, era proibido. Então, não podia entrar aí lá dentro do museu de lá no jardim hoje tem muita gente, o jardim é maravilhoso. Eu nem lembro se hoje pode comer hoje em dia, mas estou falando, ele está falando da época dele lá, né? Quando ele escreve esse livro, até como uma curiosidade, era bem diferente dos outros livros que ele escreveu e só foi realmente lançado depois que ele morreu, né? Pós-morte. E é um tempo de memórias deles, tipo de 30 anos antes, porque ele foi lançado, ele tinha morado lá na década de 20 e foi lançado na década de 50. Mas esse parênteses é para dizer que a hora que ele entrava naquele museu e aquela parte de vidro, era tão bonito lá, é um jardim lindo, e não podia comer, e ele não sentia aqueles cheiros, porque pelos portões, tanto Saint-Michel como o Boulevard Saint-Germain, não havia, e ele realmente ele conseguia não ter aquele ruído no estômago que ele vivia andando pelas ruas de Paris. E eu, meio que sem querer, segui um pouco esse lado dele, de ficar com ruído no estômago e ter uma hora de ceder a toda essa tentação.